Espero que esteja tudo bem com você. Aqui é a Vanessa Santos. Eu sou membro da Igreja Metodista que fica no bairro Sarandi, em Porto Alegre. E este é o terceiro vídeo da série Ensinamentos de Jesus, que está lá no nosso canal no YouTube, no canal da Igreja Metodista Sarandi, que você pode estar buscando lá o nosso canal e tem vários vídeos, várias séries lá para que você possa estudar a palavra de Deus, para que você possa se alimentar da palavra de Deus através de homens e mulheres que Deus tem levantado no meio da nossa igreja para proclamar esse evangelho, para ministrar sobre a tua vida. Hoje, então, é o terceiro vídeo da série Ensinamentos de Jesus. Nós já falamos sobre hipocrisia aqui, nós já falamos sobre como se deve dar esmolas, e hoje a gente vai falar sobre como se deve orar e a oração dominical. O texto básico que eu tenho usado aqui para esses estudos é o texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 1. E hoje, especificamente, a gente vai pegar do versículo 5 até o versículo 14, 15, até o versículo 15. Falando sobre oração, que é um tema bastante extenso. Tem muita coisa para falar sobre oração, muita coisa para explorar sobre oração. Por que a oração é importante, por que a gente deve orar. Deus responde orações. Eu creio que, assim como eu, você deve ter muitas perguntas sobre oração, oração que Deus aceita, oração que agrada a Deus, persistência na oração, por que orar sem cessar, o que é orar sem cessar, né? Eu anotei um monte de coisa aqui, pecado versus oração, a minha vontade versus a vontade de Deus, obediência e oração tem alguma coisa a ver, oração pode ser uma moeda de troca, alguma coisa assim. Tem muitas coisas que a gente poderia falar sobre oração, mas o nosso tempo é bem curtinho mesmo, né? Aqui é ilimitado. E aí eu resolvi trazer 3 tópicos para que a gente possa falar hoje sobre oração, que eu me baseei nesse texto de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. Então, a primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente falar sobre oração, para a gente conversar um pouco sobre oração, é o que é realmente oração. Acho que seria esse o básico, começar pelo básico, né? O que é oração? Então, oração a gente sabe que é algo muito importante na vida do cristão e da cristã. É algo essencial. Todo mundo concorda com isso. Mas a oração ela não foi feita para informar a Deus o que eu preciso, tá? Ali Mateus no versículo 8 diz que Deus sabe, nosso Pai sabe o que a gente tem necessidade antes mesmo que a gente peça. Então a oração ela não é feita para informar a Deus o que eu estou precisando. Mas oração é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Oração, ela é relacionamento com Deus. E o que é relacionamento com Deus? Se relacionar, é o ato de estabelecer uma ligação, uma conexão com alguém. Em nosso caso, a oração nos estabelece, uma ligação, essa conexão com Deus através de Jesus Cristo. Então, como nós nos relacionamos nas nossas amizades, com nossos cônjuges, com nossos filhos? Como é que nós iniciamos relacionamento com eles? A gente pode se basear nisso, através das nossas conversas, através de vivência diária, através da troca, desenvolvimento de confiança, desenvolvimento dos nossos diálogos, em que um fala e o outro escuta, e dessa troca diária, dia após dia, de relacionamentos, de experiências, de sentimentos. Eu coloco como exemplo aqui, quando meu filho nasceu, o Victor, eu fiquei um pouco apavorada quando ele nasceu, porque eu não conhecia ele, era um serzinho que eu já amava, mas eu não conhecia ele, e aí eu meio que me deu um ataque de pânico. Mas, passando os dias, eu fui conhecendo ele, e ele também foi me conhecendo. E eu fui conhecendo ele, sabendo a hora que ele gostava de brincar, a hora que ele gostava de dormir, a hora que ele gostava de mamar, que era à noite, a princípio era à noite. Então, eu comecei a conhecer o meu filho
no dia a dia, na rotina aqui da minha casa, na rotina da nossa casa, no dia a dia, eu comecei a conhecer o que o Victor gosta e o que o Victor não gosta, o que o Victor sabe e o que o Victor não sabe. Eu ouvia ele, eu falava com ele, eu esperava um retorno também. Então, o nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa, essa troca diária, essa troca no dia após dia, esse investimento de tempo que a gente precisa ter para poder falar, mas também para poder ouvir, algo que é extremamente importante. O relacionamento não é só a gente falar, despejar as coisas. Imagina se a gente fizesse isso com o nosso cônjuge, né? Quando a gente visse ele, a gente só despejasse, né? Só falasse, pedisse, falasse para ele, e quando ele fosse retornar pra gente, a gente se levantasse, saísse e dissesse: "Bah, agora eu tenho coisa mais importante para fazer, não tenho tempo". Então, oração, esse relacionamento com Deus, ele necessita investimento do nosso tempo para que a gente possa conhecer, para que a gente possa se relacionar, para que a gente possa se entregar a Deus. Então, e isso afeta diretamente, né, tem um efeito em nossas vidas. A oração diária, essa troca diária, esse falar e esse ouvir, né, o que Deus tem a nos dizer, a nos orientar, a nos ensinar, isso afeta muito as nossas vidas. Que é o segundo ponto que eu já quero entrar aqui, que é o que a oração causa em nós. A oração, ela tem um efeito em nossa vida, né? E qual é o efeito que a oração tem em nossas vidas? A oração, ela causa uma transformação em nós. Nos outros também, com certeza, quando nós oramos por outras pessoas. Vidas são abençoadas, vidas são transformadas também. Mas eu vou chutar um valor, uma porcentagem aqui de que 90% causa uma transformação dentro de nós. 90% eu creio que seria uma transformação dentro de nós. Nos outros causa, mas 90% é mais em nós. Quando nós oramos, causa uma transformação em nós. E por que eu falo isso, tá? O que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que Deus, ele tem os seus planos, que são eternos. Lá no Salmo de número 33, Salmos número 33, versículo 1, numa nova versão, diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. Os planos do Senhor são eternos. O que isso quer dizer? Deus é imutável, né? Ele não tem alteração de humor, ele não tem alteração de personalidade, ele não tem alteração de caráter, ele não tem alteração na sua forma de agir, na sua forma de pensar. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Então, os planos dele para minha vida, os planos dele para a tua vida são imutáveis, não mudam, são eternamente, desde quando ele pensou lá, antes de criar o mundo, os planos dele são os mesmos para hoje, serão para a eternidade. Então, Deus, ele é imutável e os planos dele para a nossa vida também. Mas nós não somos imutáveis, nós somos transformados, nós somos moldados diariamente, né? Nós temos alteração de humor, alterações, né? Podemos ser transformados em nosso caráter, em nossa personalidade, nossa forma de agir e a nossa forma de pensar, então podem ser alteradas, né? Então a oração, ela causa essa transformação em nós, causa transformação dentro de nós, né? Então eu coloquei como exemplo aqui, às vezes a gente pede uma coisa para Deus e Deus, a gente sempre aprende que Deus tem as 3 formas de responder, né? Eu espero um pouco, né? Ainda não é um tempo, o sim e o não. Se ele falar sim, aleluia, glória a Deus, né? Isso quer dizer que aquilo que a gente pediu fez parte do plano dele, né? Faz parte da vontade dele, ou parte do plano dele para a nossa vida, e ele vai nos atender, porque está de acordo com a vontade dele. E o não e o espera um pouco, né? É uma forma de trabalhar um pouco mais em nós, né? Se ele está dizendo não, né? E a gente entende que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, então, quem é que tem que mudar a visão? Somos nós, não o Senhor, né? Então, é porque aquilo que a gente está pedindo não está de acordo com a vontade dele. Então, através da oração, ele muda a nossa visão, ele muda o nosso foco, ele muda, né, o nosso entendimento daquilo que a gente tem pedido e ele tem dito não. Então, por isso que eu digo que a oração, ela nos transforma, ela nos molda, ela nos muda, né?
e faz com que a gente entenda cada vez mais qual é a vontade de Deus para nossa vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Saber que existe um Deus que nos orienta, né? Que não atende todos os nossos desejos e que Ele tem as suas vontades e que Ele tem os seus planos e Ele quer que isso se cumpra e se realize em nós. Então, através da oração, Ele vai nos mudando, né? Se eu estou pedindo aqui e não é da vontade de Deus e Ele fala um não para nós, então a gente tem que perguntar, então, qual é a tua vontade? Qual é a vontade de Deus, Senhor? Qual é a tua vontade? Se esse é o não, então me direciona a tua vontade. E assim a gente vai sendo mudado, vai sendo transformado, vai sendo direcionado por Deus através da oração. Terceiro ponto, que é conversarmos um pouco sobre a oração que Jesus ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E Jesus, ele já começa nos ensinando que não é meu Pai, é Pai Nosso, mostrando que ele é pai de muitos filhos, né? E ele tem muitos filhos, mas nenhum deles é filho predileto. Ao contrário, Deus ama a todos e de forma igual. Deus me ama, Deus te ama da mesma forma. Deus tem um amor e um carinho, um cuidado por mim, assim como tem um carinho, um amor e um cuidado por ti também. Por isso é que ele é Pai Nosso. E isso nos mostra também que cristão que não sabe se relacionar, não sabe orar. Deus é Deus de relacionamentos. E falando Pai Nosso, né, e nos remetendo que ele é pai de muitos filhos, a gente precisa entender que Deus, ele trabalha através dos relacionamentos. Então, eu peguei 2 textos para que você possa ler com calma e estudar com calma aí na sua casa. O primeiro texto é o bem conhecido de Atos, no capítulo 2, 42, que era como viviam os convertidos. E ali fala que eles oravam juntos, lá no templo, diariamente, mas eles também comiam na mesa juntos. Então isso mostra relacionamento, nos mostra que ele o nosso Pai trabalha nos relacionamentos e orarmos juntos e comermos juntos precisam estar juntos, precisam estar em equilíbrio. E um outro texto, que é um texto muito forte, que eu acho muito forte esse texto, mas que eu creio que exemplifica muito essa questão de que Deus trabalha nos relacionamentos e que isso tem uma ligação direta conosco e Ele, né, como a cruz, né, a horizontal e vertical, que a gente precisa se relacionar e isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus, é João 4:20, que diz que se alguém disser ama Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, não adianta a gente dizer que nós amamos a Deus, né, e odiamos o nosso irmão, não queremos estar ao lado do nosso irmão. Será uma mentira, porque se a gente não ama o nosso irmão, se nós não nos relacionamos, né, e também daria outro tema comprido sobre relacionamento aqui, né, a gente poderia falar sobre muitas coisas, mas se nós não nos relacionamos com o nosso irmão, isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, pega essa palavra para você, guarde no seu coração e deixe o Espírito Santo falar contigo sobre isso. A segunda parte, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, Jesus nos ensina que a existência humana só tem sentido quando se posiciona sob Deus, ou seja, abaixo de Deus. E essa posição deve ser refletida na nossa conversa com Ele, em nossas orações. Essa nossa posição deve ser refletida em nossa conversa com Ele, em nossas orações. E aí eu quero que você pegue o texto que está lá em Atos, no capítulo 4, de 23 a 31. A gente não vai ter tempo de ler aqui, mas você leia esse texto. Esse texto fala sobre o povo cristão, o povo que estava seguindo a Jesus, que estava sendo perseguido, morto, chicoteado, estava sendo maltratado, né? Porque estava proclamando o evangelho, porque estava proclamando que Jesus estava vivo e que o reino de Deus estava chegando, havia chegado. Então, eu quero que você leia esse texto e que você preste bem atenção
que depois que eles se reúnem, são perseguidos e se reúnem para orar, eu quero que você preste atenção na oração deles. No momento de maior tensão da vida deles. Eu quero que você preste atenção nas palavras de oração deste povo. No momento de maior dificuldade, no momento de maior perseguição da vida deles. O que eles oraram. E eu quero que você leia esse texto e perceba o que eles pediram a Deus. E vocês, lendo e pedindo o auxílio do ensinamento do Espírito Santo ali, vocês vão ver exatamente que eles oram o que Jesus nos ensina aqui na oração do Pai Nosso, que é: venha o teu reino. Eles não pedem coisas para eles, mas a oração dele é que venha o teu reino, independente se nós vamos ser mortos ou não, independente se vai ser necessário o nosso sacrifício ou não. Eles pedem: venha o teu reino, pedem intrepidez. E eu quero que você busque depois o que significa intrepidez. Eles pedem intrepidez. Então, a gente precisa saber que a prioridade da oração é o Pai e o seu reino, e não as nossas vontades, e não os nossos pedidos. A nossa oração deve refletir a nossa consciência clara de que a vida só tem sentido quando o Pai, seu nome, seu reino e a sua vontade vem em primeiro lugar, como diz lá em Mateus 6,33. E a nossa oração, ela deve verbalizar essa posição espiritual de submissão, de prioridade, priorizando o reino de Deus e a sua vontade. E aí eu pergunto para você, o que você tem orado? O que você tem orado? Eu quero que você pare e que você analise o que você tem orado. Na continuação, Jesus nos ensina 3 pedidos nobres, 3 pedidos que vão de acordo com a vontade de Deus. E sendo de acordo com a vontade de Deus, ele não vai nos negar, né? Cabe a nós sempre buscar compreender qual é essa vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, e assim direcionarmos as nossas orações. E um desses pedidos é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, ele ensinou essa lição a Israel quando enviou o maná lá no deserto, em que a porção era uma porção diária. Tanto que a recomendação do Senhor era que não guardasse para o outro dia. E pessoas guardaram o maná dentro de um potinho no outro dia. E quando abriram o maná no outro dia, ele estava cheio de bicho e mofado. Então Deus, ele ensinou claramente essa lição a Israel. E nos relembra aqui que devemos pedir o pão nosso de cada dia. Não o pão do semestre, não o pão para a vida, mas o pão nosso de cada dia. Outro também... texto que nos lembra sobre esse negócio do pão nosso de cada dia, que nos ensina, é que quando Pedro e Jesus precisaram pagar um imposto, Jesus diz para Pedro ir lá pescar um peixinho, e ele fisga o peixinho, e dentro da boca do peixe tinha a moeda equivalente para o pagamento do imposto, né, para ele e para Jesus. Então é um Deus que providencia, é um Deus que cuida de nós. Mateus 6,33 fala sobre isso também. Diz, né, buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, e eu gosto muito de frisar isso sobre esse texto. São estas coisas. E o que são estas coisas que serão acrescentadas se buscarmos o reino de Deus? Ali Jesus estava falando do alimento e do vestimento, que são coisas básicas, necessidades básicas para o nosso dia a dia. Então não são todas as coisas, são essas coisas, as necessidades básicas. Ele está atento às necessidades básicas e ele reafirma, né, e mostra que ele sabe de tudo que nós necessitamos, porque ele é o nosso Pai, porque ele cuida de nós. Então, pedindo o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, pedindo o pão nosso de cada dia,
é pedir a vontade de Deus para nossa vida e Ele vai nos atender, porque Ele não nos negará a sua vontade, porque Ele é um Pai que sabe de tudo o que nós necessitamos. O segundo ponto é o perdão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. A melhor parábola que pode nos convencer, que o Espírito Santo pode nos convencer, eu creio, tá? Da necessidade do exercício diário, do perdão de Deus e do perdão do próximo, é o do credor incompassivo, que está lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 23 até o 35. Eu quero que você leia depois. Qual é a parábola que Jesus conta? Essa parábola do credor incompassivo, que é aquele homem que recebeu o perdão de uma grande dívida, mas não soube repassar a misericórdia perdoando uma pequena dívida. Ele foi perdoado da grande dívida que ele tinha. E aí, quando ele saiu de lá, ele foi lá cobrar a dívida pequena de um outro irmãozinho dele, estava devendo, que era comparado com a dele, era muito menor. E ele não perdoou, assim como ele foi perdoado. Então, até aqui, essa parábola, ela fala muito e ela exemplifica muito bem o que Jesus nos ensina, que é perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aqui ele nos mostra uma condição, tanto aqui quanto no versículo 14 ali, quando ele encerra: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares as ofensas, os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui ele nos mostra uma condição. Se nós perdoarmos, o Pai também nos perdoará. Se nós não perdoarmos, tampouco o Pai Celeste nos perdoará. Então, pedir o perdão a Deus e exercitar o perdão entre nós. Lembra da cruz que eu falei agora há pouco? Nosso relacionamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com os nossos queridos irmãos afeta o nosso relacionamento com Deus. Não esqueça disso, afeta o nosso relacionamento com Deus. Então, se nós perdoarmos os nossos irmãos, o Pai Celeste nos perdoará. Então, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E o terceiro pedido é: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, o livramento de cada dia. No livro de Salmos, no capítulo 1, no verso 1 e 2, nos ensina como a gente deve caminhar para evitar a tentação. Se afastando da roda dos escarnecedores, meditando na sua lei de dia e de noite, buscando o Senhor. Então, o capítulo 1 dos Salmos 1 e 12 nos mostra como nós podemos caminhar para evitar a tentação. Mas Tiago 1, 13 e 14 diz que a cobiça está dentro de cada um de nós. E isso nos mostra que é inevitável deixar de ser tentado, porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E é isso que Tiago fala. Por isso, esse pedido é muito importante. Somente aquele que sonda e esquadrinha o nosso coração e os nossos pensamentos pode nos livrar das tentações do nosso coração. Então, quando ele está falando livra-nos do mal, ali, ele está falando sim do inimigo das nossas almas, do tentador, de Satanás. Livra-nos, Senhor, livra-nos dele. Nos livra do mal, nos livra desse mal. Mas ele também está falando: livra-me de mim, livra-me da minha cobiça, livra-me do meu pecado, livra-me de mim. Então, ele fala dessas duas formas: livra-me do nosso inimigo, mas também livra-me de mim. No final, Jesus encerra essa oração reafirmando o sentido mais valioso da nossa vida, que é glorificar a Deus. Então ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele reafirma o sentido mais valioso da nossa vida:
glorificar ao Senhor, glorificar a Deus. Espero que esse estudo tenha abençoado a tua vida, tenha edificado a tua vida. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Leia os textos, eu te incentivo, leia os textos que eu deixei aqui. Releia, medite, estude, pare para investir tempo em oração com Deus. Fale, mas também escute. Leia, mas também reflita, né? Invista tempo em oração, esse relacionamento com Deus, e deixa Ele transformar cada vez mais a tua vida. Deixa Ele transformar cada vez mais o nosso interior, cada vez mais falar e nos moldar, cada vez mais conforme Ele quer, conforme a vontade dEle. Tá bom? Muito obrigada por você ter estado até aqui comigo. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida, teu emprego, teu estudo. Deus abençoe todas as áreas da tua vida. E semana que vem a gente fala sobre jejum, tá bom? Te espero semana que vem. Um abraço. Deus abençoe vocês.